Como o Brasil volta ao centro das atenções internacionais e não pelos melhores motivos. Nos Estados Unidos, o governo Trump reabre os acordos da Odebrecht e da Embraer, colocando o Planalto em alerta. O fantasma da Lava Jato ressurge lá fora, com o risco de expor sem filtros a ligação entre corrupção bilionária e o núcleo do poder petista. Ainda em Washington, Trump pressiona Lula a aceitar uma reunião ao vivo transmitida diretamente da Casa Branca, uma exigência que transforma a diplomacia em espetáculo político e deixa o governo brasileiro acuado diante das câmeras. No Congresso Nacional, o deputado Ottoni de Paula defende a anistia aos presos do 8 de janeiro e compara o caso brasileiro ao plano de paz para Gaza, que prevê perdão até para integrantes do Hamas. E na CCJ da Câmara foi aprovado um projeto que cria o Cadastro Nacional dos Invasores, uma lista para identificar responsáveis por invasões de terras, proposta que, segundo os autores, vai dar mais segurança ao homem do campo. E também em votação, os deputados ampliaram a faixa de isenção do imposto de renda. O governo comemora como vitória popular, mas a oposição acusa o Planalto de usar o tema como moeda política e lembra que a tabela continua acumulando defasagens de mais de uma década. Frentes de pressão no Brasil e fora dele, que revelam: a política virou um campo de batalha e o governo Lula não consegue mais se esconder da cobrança, seja em Brasília, em Nova York ou em Washington. O movimento do governo Trump de reabrir os arquivos dos acordos de leniência firmados pela Odebrecht e pela Embraer com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não é apenas uma questão jurídica, é um terremoto político que volta a assombrar o governo Lula. A Odebrecht foi o coração de um dos maiores esquemas de corrupção já revelados na América Latina, alimentando campanhas eleitorais, comprando parlamentares e sustentando a máquina petista por anos. Agora, com a iniciativa de Edward Martin, procurador assistente do Departamento de Justiça, de revisar cláusulas e cobrar explicações sobre possíveis omissões, o Planalto vê o risco de que verdades incômodas voltem à tona em escala internacional, sem a proteção das instituições brasileiras de costume. O temor do governo é evidente. Se os americanos decidirem expor irregularidades ou reavaliar benefícios concedidos à Odebrecht e à Embraer, o impacto vai recair diretamente sobre o núcleo político que se beneficiou desses esquemas. Não tem outro jeito. Lula e o PT insistem na narrativa de perseguição, mas o simples fato de que os Estados Unidos colocam em dúvida a lisura desses acordos desmonta esse discurso e reacende a memória de que a corrupção não foi um exagero midiático, mas sim a base de sustentação de um projeto de poder. No caso da Embraer, a pressão ganha contornos ainda mais delicados. A empresa, símbolo da indústria nacional, já havia admitido práticas de suborno em diversos países e agora pode ser novamente alvo de revisão. Para o Planalto, o perigo não está apenas na punição à campanha, ou melhor, à companhia, mas na associação inevitável entre o modelo de negócios baseado em propinas e a conivência do Estado brasileiro em fechar os olhos para manter alianças políticas e comerciais. A Casa Branca, sob Trump, transforma esses processos em instrumento de pressão diplomática e narrativa política. E o Planalto sabe muito bem, se os Estados Unidos confirmarem que houve favorecimento ou blindagem de aliados nos acordos de 2016, a repercussão será devastadora. Lula, que tenta vender a imagem de estadista no exterior, verá sua trajetória novamente atrelada a escândalos bilionários que corroeram a confiança do país e reforçaram a percepção internacional de que o Brasil se tornou refém da corrupção. Em resumo, a reabertura do caso Odebrecht
e da Embraer nos Estados Unidos não é apenas uma questão judicial, é uma ameaça direta ao governo Lula. O medo que hoje se instala no Planalto é o de que, diante de tribunais estrangeiros, caia a cortina de proteção que sempre blindou o poder político petista dentro do Brasil. E o governo do presidente Lula está enrolado, porque veja só, o presidente Donald Trump anunciou de forma pública que quer receber Lula na Casa Branca em uma reunião transmitida ao vivo pela televisão, sem cortes ou edição. A proposta foi feita no estilo direto e midiático característico de Donald Trump, pegou o governo brasileiro de surpresa e acendeu alertas no Palácio do Planalto, onde a exigência é vista como um risco político de grandes proporções. Mais do que um gesto diplomático, a intenção de Donald Trump é estratégica. Colocar Lula em um palco hostil diante das câmeras, sem ensaios ou filtros, nu e cru, onde qualquer deslize pode ser amplificado em escala mundial. E nós vamos transmitir isso aqui na Mundial Telenotícias. Você pode ter certeza disso. Para o republicano Donald Trump, acostumado a transformar encontros em espetáculo político e a dominar a narrativa pública, a cena é ideal. Já para Lula, a exposição ao vivo representa a chance de um desastre, com forte potencial de desgaste. Nos bastidores, em Brasília principalmente, auxiliares tentam articular alternativas, como um encontro fechado ou virtual, mas a resposta americana foi clara: ou é presencial e transmitido em tempo real, ao vivo, direto da Casa Branca, ou não vai haver reunião nenhuma, ou não vai haver encontro algum. A tensão cresce após o breve encontro entre os dois líderes na Assembleia da ONU, lá no dia 23 de setembro. Na ocasião, Lula criticou o unilateralismo dos Estados Unidos, enquanto Trump, em tom surpreendentemente cordial, disse ter tido boa química com o petista. O clima agora é outro. A equipe de comunicação teme que, diante das câmeras, Lula seja alvo de provocações sobre temas delicados como liberdade de expressão, a situação judicial de Bolsonaro ou escândalos internos do governo. Lula não tem nada para oferecer em troca, absolutamente nada que interesse a Donald Trump. E a repercussão já tomou conta das redes sociais, onde o silêncio do Planalto foi interpretado como sinal de medo. Frases como Trump chamou Lula para conversar ao vivo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, viralizaram rapidamente. Por trás da formalidade diplomática, o episódio revela um duelo simbólico. De um lado, Trump reforçando sua autoridade global e, de outro, Lula tentando evitar a armadilha de ser exposto em rede internacional. Ainda sem confirmação oficial, o que se sabe até agora é que o Palácio do Planalto não terá como escapar do impasse. E o medo de um vexame já domina os bastidores do governo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que cria o chamado Cadastro Nacional dos Invasores. O projeto agora vai para análise no Senado Federal. A proposta de autoria do deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e relatado pela deputada Bia Kicis, do PL do DF, determina a criação de uma lista nacional com os nomes de pessoas envolvidas em invasões de terras. Na avaliação dos deputados, o projeto traz segurança ao homem do campo. Veja. Esse cadastro nacional, ele realmente vem trazer uma segurança jurídica ao campo. Hoje, deputado Paulo, nós temos realmente visto uma insegurança tomar conta no Brasil. Falta de investimento, falta de coragem do homem do campo hoje de investir nas suas propriedades por conta das invasões de terras e por conta do terrorismo que esse movimento MST provoca pelo Brasil todo. A gente falou aqui, eu vi alguns deputados falarem sobre defesa, sobre anistias, sobre invasões, depredações. Nada se compara
a destruição que esse MST já causou e causa até hoje no campo, o terrorismo psicológico que ele coloca nos produtores rurais e principalmente a insegurança jurídica que o MST traz hoje para a segurança alimentar do mundo inteiro e do Brasil. Para terminar, finalizar, deputado, nós aprovamos um projeto lá no plenário que penaliza o MST, os invasores de terras, que tira o invasor que não pode ser beneficiário de programas sociais e ocupar cargos públicos. Ora, como que a gente poderia trazer um norte de direcionar e alinhar e pautar quem são esses invasores sem um cadastro nacional de invasores? A deputada Bia Kicis também falou sobre o projeto e sobre a relatoria. Veja. Cabeças forjadas no marxismo não conseguem lidar com a verdade, não conseguem enxergar. Não adianta você tentar falar com quem teve a cabeça forjada no marxismo. Então, presidente, aqui nós estamos falando de um cadastro de invasores de terra. Agora, sinceramente, onde é que MST invade terra desocupada, improdutiva? Não invade, porque isso está cheio aí no Brasil, tudo vazio, abandonado. Eles só invadem terras produtivas e depois que esse governo aí assumiu de novo o Planalto, aumentou de forma drástica a invasão. Então que se identifique, se cadastre e se punam aqueles que praticam violência sob a desculpinha de estarem fazendo movimento social. Não tem movimento social, é movimento criminoso. E olha, a Câmara também aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A medida foi vendida pelo governo como um alívio para os trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês. Para a oposição, o projeto é usado como moeda de troca para ganhar apoio popular e desviar a atenção de outros problemas econômicos seríssimos, como a alta da inflação e o desemprego crescente. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, diz que a medida está longe demais de resolver o problema da defasagem da tabela, que já acumula perdas reais há mais de uma década. Veja o que ele disse. Que bom seria, e aí sim nós poderíamos festejar, se nós hoje estivéssemos isentando imposto de renda de pessoas de R$10.455. Aí sim nós estaríamos falando de um reajuste, segundo o IPCA, desde 2014. Pois eu venho à tribuna para dizer que isso não é favor nenhum. Ao contrário, deveriam ter vergonha de estar dando R$5.000. Eu votei essa matéria envergonhado, porque nós hoje não somos o governo. Porque se fôramos, eu estaria trabalhando aqui para a gente suspender esse valor. E eu quero aqui parabenizar pelas tentativas do relator, o nosso ilustre deputado Arthur Lira, que tentou, inclusive, aumentar esse desconto, fez propostas, mas esse governo que aí está é um governo que só sabe falar do outro linguajar, deputado Coronel Meira. Eles já aumentaram até o presente momento mais de 30 tarifas e impostos dos brasileiros. É o governo que tira com uma mão para enganar que está dando com a outra. E ainda queria botar em nós, na oposição, a pecha de que a gente defende super rico. Ora, estão enganados. Quem defende o pobre é quem defende redução de carga tributária. Esta defesa, deputado Cabo Gilberto, deputado Rodrigo Dazaeli, esta defesa é do Partido Liberal. Nós provamos que é possível, ao longo de 4 anos, não um ano antes da eleição. Isso aqui é só para tentar enganar uma meia dúzia. Não vão conseguir.